Bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje, Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida para quem segue a religião católica. Hoje, feriado nacional, né? Para quem não segue nenhuma coisa nem outra, não é criança, não segue religião, mas é um feriado nacional. Então, estamos todos em casa, com tranquilidade. E vamos aproveitar essa tranquilidade para também falar sobre algumas questões e poder trazer mais tranquilidade para a nossa vida. E não é à toa que hoje, Dia das Crianças, nós vamos falar sobre a criança interior. Eu sei que vocês já ouviram falar sobre esse termo, sobre essa expressão de curar a criança interior, de resgatar a criança interior, de acolher a criança interior. E tudo aquilo que a gente começa a falar muito, que a gente começa a ouvir muito, né? Que pessoas desenvolvem técnicas para te facilitar esse caminho, a gente acaba achando que é algo muito complexo, que a gente precisa da ajuda de outras pessoas para conseguir fazer isso. Mas hoje eu vou te mostrar que você mesmo pode fazer esse caminho. Não precisa necessariamente da ajuda de alguém. Claro, se você se sentir mais confortável com alguém te conduzindo, com alguém te orientando, alguém que já tenha mais experiência, que já traçou esse caminho, que já tem os próprios resultados, é sempre um caminhar mais leve, é sempre um caminhar mais tranquilo. Mas verdadeiramente não é algo complexo, é algo simples. Fácil? Talvez sim, talvez não. Nem tudo que é simples é fácil. Mas na simplicidade a gente alcança grandes resultados. Então, é começar um exercício de passinho em passinho, passinho de formiguinha, que você consegue caminhar uma grande jornada. E essa grande jornada é a sua vida. Então, vamos começar essa live, hoje, Dia das Crianças, para a gente falar sobre a nossa criança interior. Nada melhor do que esse dia onde se estabelece uma egrégora de olhar para esses seres que vão se tornar adultos no futuro. E quem sabe esses adultos hoje, que estão olhando para essa criança interior, não permitam, não possibilitem que esses serzinhos, essas crianças de hoje, cresçam e se tornem adultos mais conscientes, mais saudáveis. De pouquinho em pouquinho a gente muda o mundo. Né? Então vamos junto comigo nesse bate-papo. Vamos ver quem que já chegou aqui. Tri Lopes, Uyara, Fabi, Igor, Tereza, Cândida, Ítala, Thaís, Cleusa, Moonchild, Amanda, Jordana, Ale, Tatiane, Maria, Osvaldo, Andrei, Ruth, suporte TQA deve ser a Vivi, né? Sejam bem-vindos, Claudinha, Guilherme, Eliana, Jéssica, sejam todos bem-vindos para essa manhã de quinta-feira, para a gente conversar um pouquinho. Quem não está aqui agora, nesse momento, ao vivo comigo, seja bem-vindo também, porque vocês podem assistir esse encontro, essa live, em qualquer momento do dia de vocês, em qualquer momento que esta informação ressoar com a energia de vocês. Porque a gente está aqui para colaborar, para contribuir para a jornada de cada um de vocês. A gente está fazendo a nossa, cada um de nós dentro do Instituto TQA estamos fazendo a nossa própria jornada e na nossa jornada a gente colabora com a jornada de outros. Então vem, compartilhem o conteúdo, mandem para quem vocês pensarem que é importante ver, acessar essas informações, seja agora ao vivo, seja posteriormente, não tem problema. Toda informação que possa contribuir para o caminho de alguém, se mudar um pouquinho assim que seja, já é válido, já valeu a pena, eu já fiz minha parte, você já fez a sua, e assim a gente vai construindo novas possibilidades de um mundo melhor, né? Mas o que é essa tal de criança interior que todo mundo fala, que a gente ouve falar por aí, né? Primeiro a gente tem que entender o seguinte: quando a gente vem para esse plano, né, de terceira dimensão, para experimentar uma nova existência no plano terrestre, uma nova experiência no planeta escola, que é a Terra, para que a gente possa continuar o nosso processo evolutivo enquanto espírito, a gente chega aqui e sofre um apagão, né? A gente é velado pelo véu do esquecimento. Então a gente não traz experiências
conscientes de outras existências. Poucas pessoas conseguem trazer isso, a grande maioria não, né? Então a gente chega aqui, dentro da psicanálise a gente fala que um bebê recém-nascido ele nada mais é do que um bolo de carne com vida. Mas ali ainda não existe um sujeito, aquele sujeito precisa ser construído por aqueles que estão à sua volta. E quando a gente chega aqui, apesar da gente já ter ali um espírito, é mais ou menos isso, a gente chega aqui sem saber nada. A gente sofre esse apagão e a gente não sabe as regras do jogo. A gente não sabe como é estar na vida. A gente se esqueceu de tudo. A gente precisa de outras pessoas que nos ensinem a regra da vida. A gente precisa de outras pessoas que disponibilizem sua energia vital, seu amor, para que nós possamos seguir na vida. Existe um experimento, e esse experimento aconteceu realmente, é um experimento muito triste, por sinal, mas acabou trazendo aí algumas informações importantes. Foi um experimento feito com órfãos de guerra. Eu acho que até durante o próprio período de guerra, né? Assim, um lado fez experimentos com crianças órfãos do outro lado, que pegava bebês recém-nascidos e separava. Uma determinada quantidade de bebês recém-nascidos recebia todos os nutrientes necessários para que ele tivesse condições de sobreviver, todo o alimento necessário, todos os nutrientes que é necessário para que um corpo funcione de maneira saudável e equilibrada. E os outros bebês, eles também recebiam os nutrientes, mas não numa quantidade tão adequada, porém, eles tinham contato com enfermeiras que faziam o cuidado deles ali. Os outros não tinham, eles tinham apenas aquele tratamento mais mecânico. Esses bebês que recebiam os cuidados das enfermeiras e que não recebiam a nutrição necessária para a sobrevivência, apenas o básico, eles vingaram, né? Como a gente fala na minha época, eles desenvolveram, eles cresceram. Os que receberam todos os nutrientes necessários, adequados para uma vida saudável e não tiveram contato com pessoas, eles não vingaram, eles faleceram. Por quê? O que esse experimento mostrou? Que não basta o seu corpo se alimentar, não basta o seu corpo ter o suporte necessário para a vida. É preciso que ali exista uma relação de afeto. É preciso que alguém doe amor para este corpo para que esse espírito possa se acoplar e evoluir. Então, todos nós que estamos vivos aqui hoje recebemos uma parcela de amor. Uma parcela de amor da criação que nos deu a oportunidade de estar aqui novamente e uma parcela de amor dos nossos pais que nos trouxeram para esse mundo. Ok, situações extremas, alguns pais, a criança nasce, nem se dá conta de que nasceu, já entregou, foi embora, nunca mais viu, não sabe nem quem é o pai e a mãe biológicos. Acontece, cada um faz aquilo que tem condições de fazer. Porém, se aquela criança nasceu, ela já recebeu o amor desses pais, já recebeu a permissão para estar aqui. E ela recebeu outra parcela de amor daqueles que fizeram a maternagem dela, daqueles que doaram que continuaram, né, esse processo de doação da energia vital para que aquele ser, aquele bolinho de carne com vida, se tornasse verdadeiramente uma pessoa. Então guardem essa informação. Se você está vivo hoje, existe amor dentro de você, mesmo que você não esteja conseguindo acessar, ok? Guarda essa informação. Então eu estava falando que quando a gente chega aqui, a gente sofre esse apagão e a gente não sabe as regras do jogo da vida. A gente aprende as regras do jogo da vida com as pessoas que são autoridades na nossa vida. E as pessoas que são as principais autoridades na nossa vida são nossos pais. São os primeiros adultos que a gente encontra na nossa vida, seja os pais biológicos, sejam os pais adotivos, tá? Aqui eu tô falando de ambos, porque algumas pessoas realmente ao nascer já foram encaminhadas para uma família adotiva, e aí quem fez esse processo foram os pais adotivos. Mas acontece que esses adultos que são autoridades na nossa vida, eles estão aqui
já viveram uma vida, né? Cresceram, se tornaram adultos, teoricamente maduros, já aprenderam as regras do jogo e eles podem ensinar as regras do jogo para outra pessoa, para outro ser que está vindo. Porém, esses seres, eles também foram ensinados por outras autoridades, que foram ensinadas por outras, e assim vem toda uma ancestralidade. E cada vez que alguém ensina a regra do jogo para outra pessoa, ela traz essa regra do jogo atravessado pela sua interpretação, pelas suas dores, pelos seus sofrimentos, pelos seus traumas pessoais. E ensina as regras do jogo para a próxima geração que está vindo, atravessado por todas essas questões. E essa outra geração que está vindo vai receber essas informações e vai trazer as suas próprias interpretações. E vai trazer essas regras para a sua vida. E possivelmente vai passar isso adiante para a próxima geração. Então, a gente está recebendo as regras do jogo da vida não de pessoas totalmente resolvidas em todas as suas questões. A gente está recebendo as regras do jogo da vida de pessoas que carregam seus próprios sofrimentos, que carregam seus próprios traumas, suas próprias dores, suas próprias dificuldades e que se viraram na vida do jeito que conseguiu com os recursos que tinha, que é o que todos nós fazemos. A gente se vira do jeito que a gente consegue da melhor forma possível. Se eu tenho que colocar um parafuso na parede e eu não tenho uma furadeira, eu só tenho um martelo, eu vou dar um jeito de pregar o parafuso na parede com um martelo. Se eu tiver uma furadeira, vai ser muito mais fácil. Se eu tiver uma furadeira e uma chave de fenda, mais fácil ainda. Se eu tiver uma furadeira que junto com a furadeira já é uma parafusadeira, perfeito. Só que a grande maioria de nós está andando no mundo com um tacape, não é nem um martelo, um tacape, aqueles da idade da pedra, sabe? Porque a gente está aí na vida, tentando se virar do jeito que consegue. Mas enquanto a gente vai crescendo e recebendo essas informações, e veja bem, essas informações não vêm apenas por aquela fala, olha menino, isso daqui você faz assim, isso daqui você faz assado, isso daqui você pode fazer, isso daqui você não pode fazer. É muito além disso, tá? A gente vai assimilando as informações que chegam até nós a partir do que a gente observa, do que a gente escuta de informações diretas, do que a gente escuta de informações cruzadas, do que a gente observa no comportamento do outro, do que a gente observa na forma como o outro se relaciona com outros e com o mundo, e principalmente consigo, e todas as interpretações que a gente tem condições de dar das situações que acontecem no momento que acontece. Exemplo, bem bobo. Eu já trouxe esse exemplo diversas outras vezes aqui, mas é sempre bom repetir porque é um exemplo bobo, extremo e que traz a possibilidade de reflexão. Uma criança de 3 anos tem um monte de bichinho de pelúcia em casa, fofinho, macio, bonitinho. O bichinho de pelúcia preferido dela é de um cachorrinho. E aí ela sai na rua, tá passeando com o pai ou com a mãe e vê um cachorrinho. E o que vem para ela de informação é cachorrinho, fofinho, bichinho de pelúcia, meu amigo. Ela se aproxima do cachorro. O cachorro, ou por alegria, ou por susto, ou por tentar se defender, ele late. Porque às vezes o cachorro late de alegria, mas como a gente não está totalmente conectado com aquela consciência, a gente interpreta de maneira equivocada. E aí o cachorro late para a criança. E a criança toma um susto. E no momento que ela tomou esse susto, ela produziu emoções de medo. E nesse momento, parte da consciência dela se cristalizou no campo emocional com esse registro de medo. E junto com esse registro emocional de medo veio o pensamento de que cachorros são perigosos, não devo me aproximar. Ela cresce, se esquece completamente dessa situação, porque ela tinha 3 aninhos, cresceu, chegou lá por volta dos 5, tem uma perda de memória aí nesse período, e é uma perda física, existe perda neuronal nessa fase aí entre 4, 5 e 6 anos, e cresceu
com medo de cachorro. Não sabe nem porquê, mas cresceu com medo de cachorro. Aí ela tá lá com 40 anos, uma pessoa chega para ela toda feliz com um filhotinho no colo, aquelas bolinhas de pelo bem fofinha que realmente parece um bichinho de pelúcia, e fala para ela: olha só que lindo que eu ganhei. Aí ela olha aquele bichinho totalmente inofensivo, que acabou de desmamar, que mal tem dente na boca, e que se ela quisesse, ela poderia acabar com a vida daquele animal apenas com uma mão, e ela traz toda aquela angústia dentro dela. Aquele medo é reativado. E ela não entende por quê. Mas aí ela traz para o racional. Esse animal que está na minha frente, ele não pode me fazer mal. Se eu quiser, eu posso matar ele apenas com uma mão. Eu sou mais perigosa para ele do que ele para mim. Mas por que eu sinto esse medo todo? Porque quem está reagindo não é essa pessoa de 40 anos. Quem está reagindo é a criança interior, que sofreu um trauma, que a consciência foi deslocada para esse momento e ficou ali cristalizada por uma situação de emoção muito forte, difícil, que ela não teve condições de resolver, que ela não teve condições de lidar. Por que ela não teve condições de lidar? Porque aos 3 anos de idade você não tem recursos emocionais para lidar com essas situações. É só ação e reação. Agora olhem para a vida de vocês. Quantas situações vocês já não passaram, que vocês se lembram, né? Porque tem todas aquelas que a gente bloqueia e que a gente verdadeiramente não se lembra. E que quando você pensa nisso hoje, ou quando você passa por uma situação que ativa um gatilho que te remete a esta situação, você não se sente mal também. E se você parar para observar a situação atual, com a cabeça que você tem hoje, com o recurso emocional que você tem hoje, você vai olhar e vai falar: gente, a minha atitude aqui, ou a minha reação diante disso que está acontecendo, não condiz. Está completamente destoando. Mas por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu estou escolhendo esse caminho se eu sei que este não é o melhor caminho? Por que eu estou tomando essa decisão se eu sei que essa decisão vai me magoar? Porque não é você que está tomando essa decisão, é a sua criança interior. Tudo que a gente vivencia ao longo do nosso desenvolvimento, principalmente primeira e segunda infância, que são aí os mais importantes, e principalmente primeira infância, que é onde a gente está uma folha em branco para receber todas as informações, elas ficam marcadas como forma de estar no mundo. Elas modelam a nossa forma de viver a nossa vida, a nossa forma de atuar diante das situações, a nossa forma de escolher, a nossa forma de decidir. Quer ver uma coisa que demonstra muito essa infantilidade da humanidade? A questão do dinheiro. Quem lida com dinheiro de maneira inteligente? Poucas pessoas conseguem manusear a energia do dinheiro de maneira inteligente. Você precisa fazer cursos para aprender a lidar com o dinheiro. Mas por quê? O dinheiro te dá liberdade, te dá poder de compra. Tudo que você compra, você verdadeiramente precisa? Ou você compra por causa de um desejo? Olha a sua volta, tudo que você tem à sua volta, são itens que você verdadeiramente precisa? Ou se você verdadeiramente precisa daquele item específico que custou R$3.000, quando você podia ter comprado um que custou, sei lá, 500 e faz a mesma função? Faz a mesma função com qualidade, tá, gente? Vamos combinar que às vezes o barato sai caro. Mas faz essa reflexão. E sabe por que a gente compra tanta coisa, que a gente acumula tanta coisa, coisa que às vezes a gente nem usa? E, gente, fazer fazer um parênteses aqui, principalmente mulher, né? Que às vezes abre o armário e fala: eu não tenho uma roupa para vestir hoje. Aí você vai olhar o armário dela, tem roupa que tá até com etiqueta da loja, que ela nunca usou. Não sou assim não, tá? Eu gosto muito de comprar em brechó. Mas assim, esse excesso, né, que a gente acha que a gente precisa,
na verdade não é a gente que está comprando, é a nossa criança, para tentar tampar uma carência, por exemplo. Porque assim, adulto, consciente, resolvido, compra o que precisa. Criança compra o que deseja. E quantos desejos as suas crianças interiores tiveram e não foram ressarcidos? Quantas demandas elas tiveram e não foram atendidas? Quantas situações difíceis elas passaram e não foram acolhidas nas suas dores, nos seus sofrimentos? Quantas vezes as suas crianças interiores passaram por uma situação que para elas era difícil de lidar, e quando uma criança passa por uma situação difícil de lidar, a única coisa que ela sabe fazer é chorar? Vocês começaram a chorar e veio o adulto responsável, a autoridade da sua vida, e falou: fica quieto, engole o choro. Principalmente para os homens da minha geração e para cima, até um pouquinho para baixo também, mas não muito, que ouviram: para de chorar, menino não chora. Quantos sentimentos vocês tiveram que engolir e que vocês não tiveram a oportunidade de olhar para eles, de tentar entender o que estava acontecendo, que vocês não tiveram alguém que pudesse vir e te dar uma orientação de como lidar com aquilo que estava sendo tão incômodo para você naquele momento. E sabe por que vocês não tiveram isso? Porque essas pessoas que foram autoridades na nossa vida, que nos ensinaram as regras do jogo, também não sabem lidar com as dificuldades, com as emoções, com os sentimentos delas. Se eu não sei como eu lido com medo, como que eu vou ensinar outra pessoa a lidar com medo? E não é apenas uma questão de não saber. Muitas vezes eu não sei, mas eu estou disposta a aprender. Eu estou disposta a olhar para isso e tentar fazer diferente. Mas a grande maioria das vezes eu não sei, e por eu não saber isso ser uma situação difícil para mim, eu bloqueio. Eu nem sequer acesso. Eu nem sequer me permito olhar para essa parte da minha vida. Eu nego completamente. Se torna um conteúdo oculto. E aí quando uma pessoa que eu estou criando, que eu estou preparando para se colocar na vida, chega para mim com uma demanda dessa, essa demanda acende uma luz de alerta no meu inconsciente, porque está reativando aquele conteúdo que eu neguei, que eu bloqueei, que eu recalquei. E eu não quero trazer ele de volta à tona, porque eu não sei lidar com ele e ele me faz sofrer. E aí o que eu vou ensinar para essa pessoa? A bloquear, a negar, a excluir, a recalcar. Só que tudo que você exclui, você não exclui. Você joga para o seu inconsciente. Já ouviu falar de conteúdos recalcados? O termo recalcado ganhou uma característica no senso comum que destoa um pouco da sua origem, né? O que é o termo recalcado dentro da psicanálise? É você colocar algo dentro de alguma coisa e isso tenta sair. E aí você recalca, né? Você calcou, veio à tona de novo, você recalca. Você afunda novamente aquilo para que aquilo não venha à tona. Só que enquanto você está afundando para que aquilo não venha à tona, mantendo esse conteúdo recalcado, você está despendendo ali uma energia muito grande para sustentar isso. Pensa assim num salão onde você tem que dar uma palestra ou fazer uma apresentação, dar uma aula. E tem uma pessoa que você não quer que assista essa aula, porque você sabe que ela vai te incomodar, que ela vai estragar a sua aula, que ela vai ficar fazendo pergunta e incomodando, e você não quer que essa pessoa participe. Aí você vai e tranca a porta para ela não entrar. E você começa a dar sua aula. E a pessoa chega. E ela abre a maçaneta. E a maçaneta está trancada. Aí ela começa a bater na porta. E aí você tem que começar a falar mais alto e despender uma energia maior para se concentrar no que você está falando. E ela continua batendo na porta cada vez mais forte. E você tem que falar cada vez mais alto, se concentrar cada vez mais,
até que ela começa a esmurrar a porta. E aí você fica tão dividida em fingir que não está ouvindo que aquela pessoa está ali, fingir que não está incomodada com a situação, fingir que não está constrangida diante das outras pessoas com a situação e tentando manter a concentração do assunto que você tem que levar para aquela aula, da apresentação que você tem que fazer, e falando cada vez mais alto para que as pessoas possam te ouvir. Imagina o quanto deve ser desgastante para uma pessoa passar por uma situação dessa. É isso que você faz na sua vida todos os dias, quando você sustenta esses conteúdos recalcados. E todas essas situações que a gente vivencia ao longo da nossa infância, que podem ou não ser situações drásticas, o que vai dizer se é uma situação difícil de se lidar ou não é a forma como a gente interpreta a situação. E aí você fica mantendo esses conteúdos ocultos no seu inconsciente, recalcados, que vai modelar a sua forma de estar no mundo. Um exemplo muito básico, que aparece muito nos atendimentos de TQA, a questão da carência afetiva, que gera sentimentos de não merecimento, sentimentos de falta de aceitação, sentimentos de falta de autoamor. Lembra lá na frente que eu falei para vocês gravarem a informação? Se vocês estão vivos, existe amor? Lembra disso. Falta de autoamor não é que não exista amor ali dentro. É verdadeiramente que a pessoa não se permite acessar este autoamor. Por quê? Porque aos olhos de uma criança, o que é a afetividade? É aquela pessoa que pega, que abraça, que põe no colo, que dá beijo. É contato físico, demonstração física de carinho. Para uma criança é isso que é afetividade. A criança ainda está naquele período concreto, onde ela precisa conhecer o mundo pela materialidade. Então, a demonstração de carinho, de afeto, tem que ser material para ela se sentir amada. Ela se sentindo amada, ela recebendo a informação de que aquelas pessoas que cuidam dela, que autorizam a vida dela, amam ela, ela estabelece o seu próprio autoamor. Agora, a gente vem de uma geração, a minha geração e algumas gerações mais anteriores, principalmente, de que, ou assim, a família tinha muitos filhos, né? E a mãe tinha que estar ali cuidando de um monte de criança e não tinha condição de cuidar da casa, cuidar de um monte de criança, às vezes trabalhar fora também, cuidar de todas essas demandas e ter esse tempo de qualidade, de demonstração de afeto material com a criança. E o pai que estava sempre trabalhando fora, correndo atrás para colocar sustento dentro de casa para sustentar todos os filhos. E que era ali, né, o provedor, mas era aquela pessoa aparentemente distante, que também não tinha condições pessoais até de fazer essas demonstrações de carinho física. Qual o registro que essa criança recebe? Eu não sou amada. Eu tenho pessoas que cuidam de mim, mas eu não tenho amor. Se junto com essa impressão, essa interpretação vier ainda questões de cobrança, tem que tirar nota boa, tem que fazer as coisas certas, se fizer coisa errada vai ficar de castigo, se tirar nota baixa vai ficar de castigo, qualquer coisa de errada que faça, vem alguém briga, vem alguém bate. Aí a gente fecha o ciclo de um adulto não funcional, né? Porque essa criança, ela vai crescer falando para esse adulto de que ele não consegue fazer nada direito, ele não merece receber amor, carinho, atenção de ninguém, portanto ele não merece receber nada de bom da vida, ele não merece ser amado por ninguém, ele não se aceita, ele não acessa seu autoamor, ele desenvolve carência afetiva. Carência afetiva vai se transformar em quê na vida dele? Dificuldade de acessar abundância, dificuldade de acessar boas oportunidades, escassez, acúmulo, demanda emocional direcionada e projetada em outras pessoas,
que essas outras pessoas não vão ter condições de sustentar, porque a demanda dele verdadeiramente é interna, não é externa. Então, por mais amor que ele receba de outras pessoas, esse serzinho que se tornou adulto nunca vai ser o suficiente, porque o que ele está buscando está dentro dele. Então, todos esses registros que a gente recebe quando a gente é criança e que a gente traz algumas interpretações dolorosas com as quais a gente não tem condições de lidar, ficam armazenados no nosso inconsciente e o nosso inconsciente rege a nossa vida. E aí você começa a entender por que eu trabalho igual uma condenada, na hora de receber a promoção eu não consigo. Eu trabalho, recebo muito dinheiro, mas da mesma forma que vem, vai embora. Ou eu recebo 10 mil por mês e por algum motivo eu gasto 20. E não é por motivos fúteis. De alguma forma se faz necessário 20 mil na minha vida. Mas na verdade eu só gasto 10, então estou sempre endividada. Qualquer dinheiro extra que eu recebo, o que eu faço? Eu armazeno, eu guardo. Eu deixo parado em algum lugar só para ter a sensação de que eu tenho. E eu sinto que eu tenho que juntar cada vez mais, acumular cada vez mais. Eu desenvolvo compulsões alimentares, compulsões de compra, compulsões por sexo, vícios em drogas, álcool, cigarro. Eu estabeleço relações tóxicas. Ou sufocando o outro com a minha demanda, com a minha carência, ou achando que ninguém me ama e que tudo que dizem para mim ou que façam comigo estão fazendo contra mim como se fosse um ataque pessoal, quando muitas vezes nem sequer diz respeito a você. Vocês conseguem perceber como que essa criança ferida pode modificar completamente a vida de uma pessoa? E a pessoa faz isso sem ter consciência, sem sequer passar pela cabeça dela essas possibilidades. E aí, quando você começa a entender essas relações de causalidade, que a quântica traz muito bem para a gente entender, né? De que aquilo que eu interpreto das relações com os meus pais é aquilo que eu vou replicar na minha vida. E quando eu falo as relações com os meus pais, eu não estou falando só a minha relação direta, mas a forma como eles conduziam a vida deles enquanto eu estava crescendo e aprendendo o que é ser um ser humano. E é isso que eu vou replicar na minha vida, de maneira inconsciente, muitas vezes de maneira aparentemente diferente, mas a estrutura vai ser sempre a mesma. E aí que a gente fala do emaranhamento quântico. Pai, mãe e filho estão emaranhados. O que o filho pensa, sente, julga, critica, tem o ponto de vista, tem a opinião, tem uma interpretação a respeito do pai, a respeito da mãe, ele vai trazer para a sua vida. Porque a única coisa verdadeira que nós temos obrigação de ter para pai e mãe é gratidão. Por quê? Porque eles te deram algo que você nunca vai poder pagar. A vida. Junto com a vida, eles te deram as ferramentas para você viver a sua vida. Primeiro de tudo, amor. Se você está vivo, existe amor dentro de você. Todas essas demandas inconscientes te impedem de acessar esse amor que está dentro de você. E quando eu falo de amor aqui, gente, eu não estou falando do sentimento amoroso que a gente conhece na terceira dimensão. Eu estou falando da energia da criação, do potencial divino que existe dentro de cada um de nós. Disso que anima esse corpo. Junto com o amor, seu pai te deu a força para se colocar no mundo. Sendo firme, sendo seguro. Diferente de você ir sozinho na cara e na coragem. Ele te deu essa ferramenta para você seguir. E sua mãe te deu a possibilidade de tudo aquilo que você colocar à mão, você transformar em sucesso, em abundância, em prosperidade. Se você não liberar sentimentos verdadeiros de gratidão para o seu pai e para sua mãe, você não acessa essas ferramentas. E isso diz quem você vai ser na sua vida. E como eu estava falando,
pai, mãe e filho estão emaranhados. O que o filho direciona para os pais, volta para a vida deles. Se você direciona gratidão sincera e verdadeira pelos seus pais terem te dado a vida, te dado essa nova oportunidade de continuar fazendo seu processo evolutivo, você vai trazer gratidão para a sua vida. Gratidão ativa amor, ativa compaixão, ativa aceitação, reconhecimento. É simples, porém não é fácil. Principalmente quando a gente sabe que existem relações muito extremas entre pais e filhos, né? Relações verdadeiramente tóxicas que impossibilitam algum nível de relação. Às vezes essa relação precisa ser verdadeiramente rompida. Mas você romper uma relação com uma pessoa não significa negar a função daquela pessoa. E é aí que a gente precisa começar a fazer aquilo que adultos já deveriam ter desenvolvido, o poder de abstrair, a condição de fazer um processo abstrato. O que é esse poder de abstrair dentro dessa situação? É você separar pai e mãe das pessoas que ocupam esse lugar. Qual é a função de pai e de mãe? Se unirem, criarem um novo corpo, né, para trazer uma nova existência para esse plano e funcionar como portais divinos para trazer um novo ser para continuar seu processo evolutivo. Isso é a função de pai e mãe, entregar a vida. O que vem depois disso diz respeito de relação de pessoa para pessoa. Pessoas têm suas dores, têm seus sofrimentos, têm suas dificuldades. Pessoas fazem o melhor que conseguem com o que têm dentro delas, com as ferramentas que elas possuem. Relação de pessoa a pessoa pode ser muito bonita, mas também pode ser muito feia. E mesmo sendo bonita, também tem suas partes feias. Então, deixa com eles o que é deles, deixa com a pessoa o que diz respeito à pessoa e traz para você apenas o que é seu. O que é seu dessa relação? O dom da vida, o amor recebido para poder estar aqui, a força do pai e o sucesso da mãe. Façam esse exercício de gratidão para pai e mãe que vocês vão ver que a vida de vocês já vai começar a mudar. E a vida de vocês começando a mudar, quem sabe a relação de vocês com eles também comece a mudar. Não estou falando aqui para ninguém que tenha uma relação tóxica com pai ou com mãe, que não existe a possibilidade de estarem juntos de maneira saudável para voltar lá, pedir desculpa, agradecer pela vida, fazer esse exercício presencialmente. Não estou falando isso, pelo amor de Deus, tá? É um processo interno. A gente está falando de possibilidades internas, de sentimento, de emoção, de pensamento, da forma como você se coloca. Processo de abstração. Você não precisa do material para fazer esse exercício. Você traz apenas a consciência que ocupou o lugar de pai, a consciência que ocupou o lugar de mãe. Se não dá para trazer nem a consciência, que é doloroso demais, seja grato pelo óvulo e pelo espermatozoide. Mas seja grato. Tá? Porque eu sei que existem muitos processos aí, já recebi partilhantes nessa condição, que tinham problemas seríssimos com pai ou com mãe e que sentiam falta dessa relação, se sentiam angustiados porque sabia que precisava liberar perdão, que precisava fazer esse exercício de gratidão, que foi para um processo terapêutico e a pessoa falou, você tem que ir lá pedir perdão para o seu pai, você tem que ir lá dizer que você ama seu pai e tal. A pessoa foi, não foi bem recebida e ficou pior do que antes de começar o processo terapêutico. Então, gente, se respeitem dentro dos seus limites, mas façam a sua mudança interna, porque o que você muda internamente muda a sua forma de se relacionar com o externo. E é na relação que o mundo se apresenta para você. O mundo se revela para mim da forma como eu me relaciono com ele. Se eu me relaciono através do medo, é situações de risco que ele vai me apresentar. Se eu me relaciono através da raiva, é situações de agressividade que ele vai me apresentar. Se eu me relaciono através da carência,
São situações de escassez e de carência que ele vai se apresentar. Se eu me relaciono a partir do sentimento de gratidão, são situações gratificantes que ele vai me apresentar. Eu estabeleço a forma como o mundo se apresenta para mim. Eu crio a minha realidade a partir da forma como eu me relaciono com ela. Então a mudança é interna. Por isso essa necessidade de abstração. E a essa altura do campeonato, a menos que alguém tenha um problema de desenvolvimento cognitivo, a essa altura do campeonato todo mundo já desenvolveu a capacidade cerebral, física mesmo, de executar processos de abstração. Combinado? Tudo isso eu estou falando porque a nossa vida adulta é conduzida por esses conteúdos inconscientes que estão marcados nessa criança interior. E muitas vezes quando você toma uma decisão que você sabe que não é a melhor decisão, mas você não consegue fazer diferente, e quando você toma consciência disso, você se pergunta, gente, por que eu fiz isso? Eu sei que esse não é o melhor caminho, eu sei que isso vai me trazer problema, eu sei que isso vai me fazer sofrer, mas por que eu escolhi isso? Porque não foi você, foi a sua criança interior que está falando mais alto. E criança não tem que falar alto. Criança tem que ser acolhida, tem que ser reconhecida, tem que ser olhada. Se a sua criança não se sentiu olhada, não se sentiu acolhida, não se sentiu reconhecida, não se sentiu amada, ela está aí dentro de você gritando. Todo adulto que diante de uma situação, ao invés de argumentar, de conversar, ele grita, ele dá respostas fora de contexto, não é o adulto que está ali, é a criança que está gritando. Toda reação emocional, toda reação pautada nas emoções está vindo da criança interior e não do adulto que está presente aqui fisicamente, que tenha condições de transformar a emoção através da razão e do sentimento. Então, se a sua criança não foi acolhida, não foi ouvida, não foi vista, não foi amada, faça esse exercício você. Hoje você é o adulto. Hoje você pode ensinar as regras do jogo para ela. Lembra que não existe passado, presente e futuro, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso é uma ilusão criada na terceira dimensão. O tempo de quarta dimensão ocorre ao mesmo tempo. Esse tempo cronometrado que a gente vivencia é uma ilusão, para a gente tentar se localizar de alguma forma no espaço, mas é uma ilusão. A nível quântico tudo acontece ao mesmo tempo, todas as possibilidades. O que aconteceu no nosso passado, a gente não tem como voltar e fazer diferente, mas você pode mudar a forma como você se relaciona com o que aconteceu no passado. Uma criança que é estuprada. Eu recebi um caso desses esses dias. Uma criança, quando a gente fala em estupro, a gente pensa numa situação de violência, mas nem todo estupro acontece dentro de um processo de violência. Principalmente quando é com criança. Às vezes, o adulto, ele seduz a criança no sentido de uma brincadeira para fazer o ato. E a criança participa daquilo achando que está tudo normal. As crianças de hoje em dia não, porque já são mais espertinhas, né? Mas a gente antigamente às vezes achava que era tudo normal. E eu recebi crianças assim na época que eu trabalhava na delegacia. Criança de 5 anos que era abusada pelo irmão de 18 anos há mais de um ano, e ela foi questionada: por que você nunca contou para sua mãe que ele fazia isso com você? A resposta dela foi a seguinte: eu achei que era brincadeira de irmão. Não achei que era algo que eu precisasse contar. Criança é inocente, ela não sabe as regras do jogo da vida. E aí, quando uma criança passa por um processo de abuso nesse sentido de que ela foi seduzida a participar daquilo como uma brincadeira, como se fosse algo divertido, normal, muitas vezes quando essa criança cresce, se lembra da situação e percebe que foi abusada, ela pode trazer um sentimento de culpa, porque ela não lutou, porque ela não gritou, porque ela não pediu ajuda, porque ela não fez o que ela achava que numa situação dessa deveria fazer.
O que essa pessoa fez nesse momento? Ela vivenciou uma situação que naquele momento que ela vivenciou aquela situação não caracterizou trauma nenhum. Ela cresceu, tomou entendimento, entendeu que aquilo realmente foi uma situação drástica, voltou na lembrança do passado e ressignificou a forma de se relacionar com essa situação ocorrida. Ela fez um processo de ressignificação negativa. Mas você pode fazer isso de maneira positiva. Isso na adolescência. Na vida adulta, essa pessoa vem para terapia. E aí, o que você mostra para ela? Que ela não precisa carregar culpa, porque ali, na verdade, ela foi vítima. Ela fez o melhor que ela podia fazer. Ela não sabia o que estava acontecendo. Ela entrou na brincadeira. E aí, novamente, essa situação vai ser ressignificada sob um outro ponto de vista, sob uma outra possibilidade. E aí, em vez de carregar a culpa, eu trago a percepção de que, na verdade, eu fui vítima. E sendo vítima, eu não preciso me colocar nessa posição de vítima. Eu entendo isso, eu sei o que aconteceu e eu deixo ir. Eu libero perdão para essa pessoa, que aí sim, essa pessoa precisa carregar os sentimentos necessários, consequentes da ação que ela fez. Mas eu libero perdão para essa pessoa para que eu me desconecte dessa energia, para que eu me libere disso. Porque se eu bloquear, vai ficar igual o cara lá na porta, esmurrando a porta, tentando voltar. Entende? E só essa mudança de percepção já muda a forma da pessoa se colocar no mundo. Ao invés dela andar pela vida achando que tudo que acontece a culpa é dela, porque a coisa vai crescendo dentro de você. Vai numa espiral ascendente. Ela anda no mundo percebendo que não, nem tudo diz respeito a ela, nem tudo é uma ameaça contra ela, nem tudo é algo pessoal contra ela. E aí ela se faz mais presente, se faz mais consciente, sente que ela tem mais potencial para viver a vida dela de maneira mais efetiva, mais consciente, mais plena. Esse é o processo de ressignificação. Mas você só consegue fazer esse processo quando você volta lá, nesses conteúdos da sua criança ferida, para acolher essa criança, para mostrar para ela que não precisa ser dessa forma como ela interpretou. Verdadeiramente, a situação é outra. Você interpretou daquele jeito porque era o que você conseguia fazer, mas hoje eu sou adulta, eu entendo as coisas da vida, eu tenho maturidade, eu tenho recurso emocional e eu estou te mostrando que não é assim, é assado. Então você pode ficar tranquila e brincar, porque agora eu cuido disso. Então se deem esse acolhimento que vocês talvez sintam falta. E como que faz isso? Diversas formas de fazer isso. Tem gente que fala para você entrar em contato com alguma memória da sua infância, para você trazer essa situação. Pode sim, né? Você pode, num processo meditativo, entrar em contato com alguma memória da sua infância que é dolorosa, que ainda dói dentro de você, e tentar dar um outro encaminhamento. Isso quando é uma questão específica, mas quando você quer fazer um trabalho mais generalizado, e é isso que a gente vai conduzir aqui hoje, é mais interessante você fazer de outra forma, né? Porque aí você abre as possibilidades para aquilo que vai aparecer. Então eu queria convidar vocês para fazer esse trabalho comigo aqui hoje. Eu vou pedir para vocês buscarem uma posição confortável, fecharem os olhos, inspirarem profundamente pelo nariz, liberar o ar suavemente pela boca. Inspire, trazendo paz, tranquilidade. Expire, liberando as tensões, as preocupações. Inspire e expire. Sinta a sua consciência ficando cada vez mais leve, mais fluida. E nessa fluidez, sinta a sua consciência sendo transportada para um lugar onde você se sinta confortável, ao ar livre. E visualize esse lugar,
Traga todas as informações necessárias. Como é a paisagem, se está sol, se está nublado, se tem uma leve brisa, se está chuviscando, se tem o sol forte, se tem árvores, grama ou terra, jardim, água, pedras. Vai construindo esse lugar na sua mente. Observe também se existem aves ou algum outro animal. E sinta sob seus pés a textura desse local por onde você caminha. Sinta a temperatura do ambiente no seu corpo. Sinta o cheiro do ambiente. Ouça os sons do ambiente. E vá caminhando, leve, tranquilo. E lá na frente, você visualiza uma criança. Essa criança está abaixada num cantinho do caminho. Chegue próximo dessa criança. Olhe para essa criança. Perceba qual a sensação que olhando para essa criança você tem. Qual o sentimento que aparece, sem pensar muito, só sinta. Abaixe-se na altura dessa criança e olhe nos olhos dela. Traz também qual o sentimento que vem nesse momento. Perceba como que essa criança está se sentindo. Perceba se existe algo, alguma mensagem, alguma fala que essa criança esteja trazendo para você. Acolha essa fala. Acolha essa mensagem. E como um adulto vivido, maduro, dê um retorno para essa criança, mostrando para ela que está tudo bem, que é normal ela se sentir assim, mas que ela pode se sentir de outra forma, ela pode liberar esse sentimento, ela pode modificar essa situação. Acalme essa criança da forma que você entende que é possível acalmá-la. Traga as palavras de acolhimento, de compreensão. Mostre para ela que você está ao lado dela para ajudá-la, para acolher seus sentimentos, para dar o apoio necessário. E sinta essa criança ficando mais tranquila, mais feliz, mais alegre. E agora abrace essa criança. Sinta ela tranquila nesse abraço. Sinta ela relaxando nesse abraço. E sinta que ela vai ficando cada vez menor, até ela ficar de um tamanho que caibe dentro do seu coração. E nesse abraço, você vem trazendo ela para dentro do seu coração. Guarde ela no seu coração e diga a ela que está tudo bem, que ela pode descansar, que ela pode relaxar, que ela pode ser a criança que ela sempre quis ser. Porque hoje você cresceu, você é adulto, você tem os recursos necessários para lidar com todas as situações difíceis, de maneira consciente e com inteligência emocional.
E lembre-se de, eventualmente, você trazer essa criança à tona, permitir que ela brinque, que ela coma as porcarias que ela gosta, que ela se divirta. Traga a alegria dela para a sua vida, para que vocês verdadeiramente se tornem um. E você dá uma última olhada ao seu redor, sente o cheiro do ambiente, a temperatura, a textura do solo sob seus pés. E você olha para o céu e vê o sol brilhando. E nesse brilho do sol você sente uma energia de novos começos, novas possibilidades, com toda a abundância do universo chegando para você. E você inspira profundamente e novamente sua consciência é transportada para este momento. E aos poucos ela vem acoplando ao seu corpo, vem aterrando, trazendo de volta os movimentos, despertando e no seu tempo abrindo os olhos. Todo mundo voltou? Deixa eu ver se tem comentários aqui. Dinheiro exige muito cuidado em ser livre por ele. Uau, que linda, linda é você, Alessandra. Ai, que colar lindo, gratidão, é uma pirâmide. E claro, com meu pêndulo embaixo, né? Porque é sempre bom ter um pêndulo por perto. Constatando ou constelando? Não entendi a sua pergunta, Amanda. Pode me falar referente a que você está perguntando para eu tentar me localizar e te orientar? Muito boa a meditação, chorei horrores. Nunca tinha feito esse exercício, confesso que estou impressionado. Deu para sentir meus sentimentos e minha criança. Tenho muitas dores da minha criança para curar. Chorei muito, maravilhoso, me senti flutuando, gratidão. Gente, esse é um exercício simples que vocês podem fazer todos os dias se vocês quiserem. A gente não precisa de técnicas especiais, de coisas muito elaboradas para acessar essa criança interior, porque ela está aí junto com vocês. Vocês só precisam de um caminho, de uma orientação, né? Que muitas vezes, às vezes vocês não têm acesso, ou por falta de conhecimento, ou por falta de parar para pensar a respeito, né? Claro, não estou desmerecendo técnicas de ninguém, não estou desmerecendo nenhum tipo de terapia, porque as terapias auxiliam muito, tá? Principalmente quanto mais você se aprofunda nessa área, seja estudando, seja se submetendo, e o ideal é que sejam os dois, né? Estudando e se submetendo, mais consciente você se torna de si mesmo. Mas com exercícios simples como esse, que ninguém me ensinou esse exercício, eu desenvolvi ele por conta própria, fazendo comigo mesma. Então, são coisas que vocês podem lançar a mão, né? E claro, quer um auxílio a mais, procura um terapeuta adequado, né? Vai te orientar melhor nessa trajetória, vai encurtar o seu caminho, vamos colocar assim. Porque em vez de você se perder em vários caminhos possíveis, ele vai te mostrar qual que é o caminho mais direto, vai te dar apoio para você fazer essa trajetória. Mas
Não é o outro que vai fazer por você, não é o outro que vai mudar você, não é outra técnica que vai fazer com que você dê certo, é o seu movimento interno. Então, esses pequenos exercícios a gente pode desenvolver no dia a dia. Isso é meditar, é olhar para dentro, é se reconhecer, é se conectar com a sua essência. Esse é o processo de meditação. E aí vocês podem fazer sempre que quiserem, porque realmente é uma coisa simples, mas que nos coloca em contato, traz resultados. Tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Pensamento é onda, sentimento é onda, emoção é onda. Nosso corpo é partícula, mas também é onda. E tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então façam esse resgate. Olhem para si, principalmente naqueles momentos de emoção mais intensa, sabe? Aquele momento, respondi um negócio lá meio atravessado, mas respondi na emoção. Olha de onde vem isso. Aonde está a sua criança interior aí que está gritando? O que aconteceu com ela que ela precisa gritar para ser ouvida? O que aconteceu que fez com que essa situação fosse um gatilho para que ela viesse à tona? Olha para isso de maneira diferente. E esse mesmo exercício que vocês fizeram comigo, vocês podem fazer para situações específicas. Ao invés de fazer de maneira geral, encara essa criança e volta na situação específica. Mostra para ela que pode ser diferente. Acalme a sua criança interior e traga dela a alegria de viver. Porque a gente está aqui hoje, né, com 30, 40, 50, 60, enfim, não importa, a gente já está calejado, né? A gente veio vivendo a vida aí, dando cabeçada pelo mundo e aprendendo, às vezes, muitas vezes, na base da paulada. A gente vai perdendo um pouco dessa alegria, dessa simplicidade, dessa inocência. E a gente precisa resgatar isso. Não que a gente tenha que viver a nossa vida de maneira inocente, mas a gente precisa trazer essa percepção de olhar, sei lá, para uma coisa que você já viu 300 vezes e trazer a mesma sensação como se fosse a primeira vez que você estivesse olhando, aquele maravilhamento. É isso que traz alegria para a sua vida, é isso que te permite entrar em contato com sentimentos nobres de gratidão, de amor, de alegria, de compaixão. E é isso que vai alimentar a sua vida para você ser cada vez mais pleno. Sentimentos de alta frequência. Combinado? Muito bom. Há tempos faço exercício para minha criança, mas fico travada, não avanço no processo. Se permita avançar. Pode ser doloroso? Sim, pode, muitas vezes é. Mas se permita ultrapassar essa barreira. Acessei dores que eu não sabia que existia. Elas sempre aparecem, Fernanda. Em frações de segundo, chorei muito e voltei bem. Ai, que delícia. Sentimento de rejeição e abandono. Meus pais são maravilhosos, mas carrego esse sentimento. É disso que eu tô falando, que muitas vezes não é o que você viveu, mas a forma como você interpretou. Na sua história, possivelmente deve ter alguma situação em que você precisava ser acolhida ou que você esperava receber carinho, atenção e que você não recebeu. E ali se registrou um sentimento de rejeição ou de abandono, quando na verdade seus pais talvez nem tivessem conhecimento de que você estava aguardando aquele acolhimento naquele momento. E aí se instalou esse sentimento e você carrega aí essa dor até hoje. Eu sempre trago um exemplo que aconteceu com meu filho. Meu filho estava na escola e depois da escola ele ia ter aula de vôlei, né? Então ele já ia sair da aula, ficar direto e eu ia buscar ele mais tarde. E a minha cunhada, ela cuida da cantina da escola, né? Ela tem uma empresa de lanches saudáveis e é ela que faz a cantina da escola. E minha sobrinha, apesar de estudar em horários diferentes do meu filho, está sempre lá na parte da tarde também, que é quando ele estuda, ajudando a mãe na cantina. E aí me ligaram da escola que era para buscar meu filho porque ele estava com dor de cabeça. E aí eu estava me preparando para sair de casa, né? É uma cidade vizinha, não é aqui, eu levo aí uns 30, 40 minutos para chegar lá de carro. E quando eu estava
indo para o carro assim para sair, a minha cunhada me ligou e falou: olha, não precisa mais vir buscar ele não, porque ele já melhorou e ele vai ficar para aula de vôlei, aí só vem mais tarde. Ah, tá bom, mas o que aconteceu, né? Porque ele estava com dor, estava sem remédio e tal, porque a escola não dá remédio mesmo. Aí ela falou: ah, ele estava muito tenso. Aí a minha filha fez uma massagem nele, ele relaxou, acalmou e melhorou. E agora ele tá bem, vai ficar para aula de vôlei. Aí eu fiquei pensando, gente, o que uma criança de 7, 8 anos fica tensa, né? É a primeira coisa que passa na cabeça de um adulto, porque o adulto tem um monte de demanda, um monte de responsabilidade, um monte de problema para resolver, e a gente fica falando: ah, a vida de criança é fácil, né? Vai se preocupar com o quê? A única coisa que tem que se preocupar é em tirar boa nota na escola, aquela crença que a gente cresce carregando, né? E aí eu fiquei pensando, eu voltei na minha própria infância, né? E fiquei pensando quantas vezes na nossa vida a gente já passou por situações difíceis, assim, que pra gente foi difícil lidar, que a gente não tinha estrutura emocional, recursos emocionais para poder lidar com as situações que estavam acontecendo, por mais bobas que elas pareçam ser, e que a gente vivenciou aquilo sozinho, que nossos pais nem sequer tinham noção do que estava acontecendo com a gente. Até hoje eu não sei porque que meu filho ficou tenso na escola. Não sei se foi um coleguinha que incomodou ele, se foi algum exercício difícil que ele não conseguiu fazer. Até hoje eu não sei, porque ele também não soube me dizer. Porque às vezes a criança nem sabe colocar em palavras o que ela está vivenciando. Então, muitas situações a gente passa sozinho mesmo, a gente traz a nossa interpretação, a gente traz os nossos registros e isso modelam a nossa vida adulta. Por isso que a gente tem que voltar e fazer esse resgate, trazer esse entendimento. E quando a gente faz esse resgate, traz esse entendimento, a gente passa a entender melhor a forma como nossos pais se comportavam. E a relação começa a ficar mais favorável, né? Então, querida, possivelmente você deve ter passado por alguma situação aí sozinha em que você esperava um acolhimento e não recebeu, tá? Olha para isso. A gratidão é minha, Rosinha. Para mim é muito bom estar aqui. Ontem na live a Patrícia falou: amanhã é feriado, mas a Nádia vai estar aqui trabalhando. Para mim não é trabalho estar aqui com vocês na quinta-feira de manhã. Eu gosto muito. É um momento de reflexão para mim mesma também. Muito obrigada. Entrei aleatoriamente, foi maravilhoso. Ai, que bom. Não foi nada aleatório, Fernanda. Você veio parar onde você precisava nesse momento, tá? Sofri violência sexual do meu avô, fui desacreditada. Até hoje me acusam de mentirosa. Também apanhei muito da minha mãe. Fui deixada por ela na casa dos meus avós. Meu pai me rejeitou. Difícil cuidar dela. Quando tem essas marcas é sempre mais difícil. Nesse caso, eu te oriento você é ótimo, né, gente? Desculpa. Mas eu te oriento a buscar realmente um processo terapêutico para te ajudar, porque quando a situação é mais grave, assim, mais séria, traz umas marcas mais profundas, às vezes é difícil a gente conseguir olhar para isso sozinho. Às vezes a gente precisa de alguém que dê a mão pra gente, tá? Então, se você já não tiver feito esse movimento, procura alguém que possa te ajudar, tá bom? Ninguém precisa crescer carregando dores. É isso, eles fizeram o melhor que podiam. Muito obrigada. Todo mundo, gente, por pior que possa parecer a pessoa, as atitudes da pessoa, todo mundo está fazendo o melhor que consegue, tá? E quando você começa a ter essa percepção, a gente só entrega aquilo que a gente tem. A gente não pode dar o que a gente não tem. E quando você começa a ter essa percepção, você começa a olhar para as pessoas com mais compaixão. Você para de cobrar coisas que você sabe que talvez não seja possível para elas. Maravilhoso aprender com a família TQA. Não cheguei no início, mas assistirei completo se ficar gravado. Sempre fica gravado, Rosana. Terminando aqui, ela já vai ser liberada aqui no feed, tá? Eu me cuidei muito com terapias de todas as formas. Graças ao Cosmo, consegui me curar muito. Gratidão. Esse é o caminho, Bia. A gente precisa sempre buscar o melhor. Há alguns momentos atrás estava agoniado. Muito obrigado por não cair aqui por acaso. A gente nunca tá em lugar nenhum por acaso. A gente sempre tá no lugar que a gente precisa. Por pior que a situação possa parecer.
A gente sempre está no lugar que a gente precisa. Então, ao invés de reclamar, de criticar, de se lamentar, de ai meu Deus, isso está acontecendo comigo, olha para a situação e vê qual aprendizado você pode tirar dela. Porque com o problema sempre vem a solução. A gente precisa estar consciente para enxergar. Sempre digo aos meus filhos que não tenham os meus erros que tive com eles, assim cada geração será melhor. Mas muitas vezes só falar não resolve, Rosana. O maior aprendizado que os filhos trazem dos pais é do exemplo, do comportamento, da forma como eles se colocam no mundo. Faça o seu processo de autocura, que você vai ajudar muito mais os seus filhos do que você falar para eles não repetirem os seus erros, tá? Bom, gente, eu vou encerrando por aqui hoje, liberar vocês para o feriado, né? Porque todo mundo é filho de Deus e merece descansar um pouquinho. Mas antes de liberar vocês, eu queria saber se alguém quer dar uma olhada aí no campo energético para a gente ver aqui na radiestesia, fazer a harmonização de chakras. Coloca aí para mim, eu quero, que eu faço aqui rapidinho para a gente encerrar. E não deixem de fazer inscrição para a Trilha do Despertar, que vai ser terça-feira agora, da próxima semana já, tá? O evento é gratuito, tem vários bônus super interessantes, conjunto de gráficos de radiestesia para vocês usarem aí, aplicarem na vida de vocês, no ambiente de vocês, um protocolo de blindagem energética para poder auxiliar nessa proteção energética, terapia com os 4 elementos da criação para vocês poderem harmonizar os elementos na vida de vocês, aplicação dos comandos da TQA, a Patrícia vai fazer. Então, gente, está imperdível esse evento. A Rita vai estar dando aula, o Bosco, que é um dos criadores da TQA, vai estar dando aula, a Patrícia vai estar dando aula, eu vou estar dando aula, cada um num tema diferente para poder contribuir com o processo de crescimento de vocês. Dia 17 de outubro, terça-feira que vem, vai ser gratuito, mas precisa fazer a inscrição, porque não vai ser uma reunião aberta, vai ser uma reunião fechada. Então, só quem fez a inscrição vai receber o link para poder participar, ok? Clica aqui no link da bio, no canal @tqabrasil, lá no meu canal terapeuta.nadiacianelli, também está com o link disponível lá. Clica no link, se inscrevam, não paga nada, é gratuito, para vocês receberem toda essa informação, todo esse conhecimento, os brindes e os comandos, tá? Quem estiver passando por terapia de TQA, estiver dentro do processo, ou já tiver passado, mas ainda não deu 49 dias após a aplicação dos comandos, pode participar também, assistam a aula, recebam os bônus. Na hora dos comandos, vocês falam, eu recuso. A Patrícia sempre pergunta, você aceita o comando tal, 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 tal? Vocês falam, eu recuso. Tem que ser uma frase afirmativa, não pode ser uma negativa. Se você falar não, não aceito, o seu inconsciente não vai reconhecer, porque o inconsciente não reconhece ficção e negativo. Tem que ser uma frase afirmativa. Eu e o verbo na afirmação recuso, de recusar. Combinado? O resto vocês podem participar à vontade, trazer ainda mais conhecimento para mudar a vida de vocês. Vamos ver quem foi o primeiro aqui. Ai, gente, desculpa, tá pulando. Regina Dalacqua Jardim. É a primeira que colocou aqui. Enquanto isso, deixa eu ler aqui os comentários. Aprendo com vocês todos os dias. Gratidão por tudo. Que bom, Rosana. Essa é a nossa intenção, de compartilhar conhecimento. Suas lives já nos descansam a mente. Ai, que bom, Sandra. Eu fico feliz. Estou nos 21 dias do TQA, então sairei para não receber a radiestesia. Não, Rosana, pode ficar, tá? O que você não pode é, durante 49 dias, receber outros comandos da TQA.
O comando chakras é o único que não tem essa ressalva. Então, você pode receber o comando de chakras sem problema nenhum, tá bom? Será incrível. Sempre é, né, Ana? Os eventos sempre são incríveis, sempre vale a pena. A Regina não pode participar. Que pena, Regina. Apareceu aqui para mim. Ó, vou pegar aqui da câmera, Bia. Vamos ver se a Bia consegue. Bia, eu enviei aí para você. Você ainda está online? Ó, vamos ver a Regina de novo. Por algum motivo hoje o povo está com dificuldade. Ah, entrou alguém. Ó. Vamos ver quem é. Ah, entraram as duas. Uau! Vou atender as duas então. Eu chamei as duas, vai as duas. Olá, Olá, tudo bem? bom A de dia, blusa branca tudo. é quem? A Eu de sou a blusa Bia. branca. Ah, a de blusa preta é a Bia e a de blusa Regina, branca, a Regina. Muito bem, sejam bem-vindas. A gente teve uma gratidão. questão aqui técnica, né? Que às vezes o Instagram sabota a gente, mas tudo bem, tá tudo certo do jeito que tá? É, eu vou pegar o nome completo de vocês para a gente fazer a análise de uma depois da outra, tá bom? Qual o nome Ótimo. completo, Regina? Regina, Ofélia, Dalacqua Jardim. Qual a data de nascimento? 17/12/1964. Ok. Só um minutinho, tá, Bia? Já passo o seu. Um minuto que eu vou pegar as informações aqui, Regina. Quer que eu digite meu nome? Não, não Precisa. precisa. Eu vi no mais ou menos como se escreve ali no seu endereço. Quando eu fiz o curso da TQA, eles tiveram uma dificuldade na numerologia por conta do apóstrofo que vai no Dalacqua. Aham. Regina, tem interferência energética no seu campo por
questões de trabalho de magia negra inconsciente e consciente. Dentro da radiestesia, trabalho de magia negra, qualquer energia direcionada a você que interfira no seu livre-arbítrio. Pode ser com a melhor das intenções, mas quebrou o seu livre-arbítrio, é um trabalho de magia negra, tá? Quando é inconsciente, é proveniente de pensamento, sentimento e emoção de baixa vibração que as pessoas têm. Inveja, ciúmes, coisas do tipo. Que todos nós estamos sujeitos, né? Porque a gente sabe como que a humanidade é atualmente e isso acontece muito. Baixou a vibração, essa interferência entra. E o trabalho de magia negra consciente, no seu caso, é um trabalho de manipulação energética mesmo direcionado a você, que está aí no seu campo atuando há cerca de mais ou menos um mês. Não chega a ser menos, também não chega a ser mais. Está aí nesse intervalo de um mês, tá? Que alguém realmente fez direcionado a você. Se foi para prejudicar, se foi para ajudar, eu não vi aqui, tá? Mas às vezes a pessoa faz com a melhor das intenções, mas uma vez que você não deu autorização, isso pode interferir, tá? De maneira negativa aí. É meio que arma, assim, põe os nossos soldados em processo de defesa, tá? A questão é que eu posso fazer a liberação disso para você, vou limpar aqui tudo direitinho e já vai dar uma boa resolvida aí na situação. Fecha os olhos, se concentra. Execute esse comando de liberação PQA limpeza 12, 13, 36. Olha, foi tudo liberado, tá? Não tem mais nenhum tipo de energia intrusa no seu campo. A sua frequência, de acordo com a escala Hawkins, está a maior parte do tempo no nível da ciência, que é o terceiro degrau dentro do nível da razão. Nível, Então, eu não ouvi. da ciência, 450, que é dentro do nível da razão, daquela tabela menor, dessa daqui, Uhum. olha, Sim, sim. tá? Esse nível aqui. Esse nível aqui se divide em três. O nível da razão pura, da ciência e da genialidade. Você está no nível da razão, da ciência, o nível mediano ali. Então está com uma frequência bem elevada, bem boa, mas isso é a maior parte do tempo. A gente oscila, né, ao longo do dia, tem momentos que a gente está bem alegre, a gente fica até com a frequência mais acima, tem momentos que a gente está triste, com raiva, enfesado por algum motivo, a vibração baixa. No momento que a vibração baixa, essas energias de baixa vibração acessam. Então, se mantenha autoconsciente para poder manter essa vibração verdadeiramente a maior parte do tempo e se proteger dessas interferências, tá bom? Muita gratidão. É que a gente A não tem harmonização do chakra. tempo, a gente Oi? não tem o tempo para explicar, para contar, né, a história e tudo mais, mas já foi o suficiente para que eu tivesse certeza do motivo de algumas questões que aconteceram. Mas muita Ótimo. gratidão, mas muita gratidão Olha mesmo, de só, coração. hoje pode ser que você se sinta um pouco sonolento, porque quando a gente faz essa liberação do campo energético, às vezes dá uma sonolência e às vezes até efeitos físicos mesmo de catarse, mas costumam ser leves. A sonolência, o cansaço é o que é mais comum. Se você tiver disponibilidade, se permita descansar, tá? E beba bastante água. A harmonização dos chakras eu vou fazer geral para todo mundo que está na live, aí você entra também, tá bom? Ok. Gratidão, querida. Gratidão Obrigada de por coração. participar. Obrigada. Deixa eu desconectar você aqui para conectar a Bia. Ok, vamos lá, Bia. Qual o seu nome completo? Cláudia, Beatriz, Cláudia, Beatriz, Massinelli, com C. dois L
I, né? Não, um L só. Um L só? Um L só. Ok, Dos Santos. dos Santos. Eu tenho uma dúvida só em relação ao meu nome. Eu Ah, nasci e fui batizada sem o dos Santos. O dos Santos, ele veio com 14 anos, quando a minha mãe se casou novamente. uhum, Então, eu fui registrar, naquela época eu não era registrada no nome do pai, e podia ser assim, e depois eu fui registrada com o nome desse marido dela. Eu sempre tenho dúvida quando eu passo o meu nome, se eu passo o meu nome de nascimento e de batismo, ou se eu passo esse nome que passou a tá. vigorar na minha certidão Então, de deixa nascimento. eu te trazer uma explicação que talvez te ajude nesses momentos aí. Existem alguns trabalhos que a gente precisa do nome de nascimento, do primeiro nome que a gente recebeu, que é o nosso registro nesse plano. Existem alguns trabalhos que a gente pega o nome do último registro que a gente tem. A última certidão, o último documento de identidade, e muitas vezes, no caso de mulheres, muda o nome por causa de casamento e tal, então é o último registro. Dentro da TQA e desse trabalho que eu faço aqui de atendimento rápido com vocês, a gente pega o nome do último registro. Por quê? Porque a gente quer ver a condição energética atual da pessoa. Agora, por exemplo, você vai fazer um mapa numerológico dentro da técnica pitagórica, que é chamado mapa natal. Você precisa da data do seu nascimento, independente se é a mesma da sua certidão ou não, mas a data que você verdadeiramente nasceu e o primeiro nome que foi escolhido para você, independente dele ter sido registrado na certidão ou não, Entendi. tá? Sei lá, você nasceu, sua mãe olhou para você e falou: o nome dela vai ser Maria. Seu pai foi e registrou como Cláudio. Para fazer o mapa natal, a gente precisa do Maria, tá? Porque é o seu primeiro registro energético que vai definir a sua missão nesse plano. Então, são técnicas diferentes que vão exigir situações diferentes. É interessante, se você não souber qual é a técnica que você está utilizando e o que precisa, você pedir essa orientação para quem estiver fazendo, tá bom? Combinado. Obrigada. Nada. Vamos lá. A data de nascimento. Então, tem o dos Santos, tá? Cláudia Beatriz Massinelli dos Santos. Ok. A data de 29, nascimento. 29/4/71. Ok. Vamos ver como é que está seu campo energético, Cláudia. Obrigada. Cláudia, no seu campo energético também tem interferência, as mesmas interferências que tinha no campo da Regina. Trabalho de magia negra inconsciente e trabalho de magia negra consciente. Porém, o seu trabalho de magia negra consciente, ele está presente no seu campo há cerca de 8 anos. Então, é algo que já vem aí há bastante tempo, meio que comendo pelas beiradas e bagunçando sua vida como um todo, tá? Quando
estar muito tempo assim ativo, às vezes a gente nem percebe o efeito que está fazendo, porque o ser humano é extremamente adaptável, né? A gente se adapta a situações mais drásticas. E, enfim, eu não fico investigando de onde vem, quem fez, quem não fez, quem deixou de fazer, qual foi a proposta de ter feito, mas eu verifico se a gente tem a permissão para fazer a liberação ou não. Tendo a permissão, o caminho é sempre o mesmo, independente de quem tenha feito, quando que tenha feito e para que tenha feito. O caminho é sempre o mesmo, tá? Então, eu vou fazer a liberação aqui para você, para a coisa dar uma melhorada aí. Fecha os olhos, se concentra. É uma coisa que eu tenho consciência. É. Sim, Então, vamos tirar. já busco tratamentos e terapias, né? E uma série de coisas já há algum tempo. Ótimo. Então, vamos tirar isso para ficar mais leve. Execute esse comando de liberação PQA, limpeza 121336. Pode voltar, Cláudia. Tá limpo, tá? Obrigada, gratidão. Olha só, de acordo com a escala Hawkins, a maior parte do tempo você está calibrando no nível da tristeza. Então, assim, é um nível de baixa vibração, é um nível que despende a sua energia para se sustentar no mundo, e despendendo essa energia, você fica com o seu campo energético desprotegido, porque a sua energia está voltada para sustentar outras questões. E aí, essas interferências, elas entram, elas acessam com maior facilidade, principalmente porque você está vibrando baixo e é o mesmo tipo de vibração, tá? Qual é a contraparte da tristeza? É amor. Onde que falta amor na sua vida? Onde que faltou amor na sua vida? Você relatou uma situação muito grave que aconteceu com você, que deixa marcas profundas, né? Mas isso não precisa reger a forma como você vive hoje. Como eu falei no início da live, se você está viva, existe amor. Se esse amor não veio das pessoas que deveriam cuidar de você, que deveriam acreditar em você, que deveriam te acolher, ele existe dentro de você. Ative ele dentro de você e você mesmo se ama, tá? Porque aí você consegue começar a mudar essa possibilidade, tá bom? Nada. Estou Faça nesse esse caminho. acolhimento dessa criança aí que foi abusada, que foi rejeitada, que não teve o acolhimento que ela necessitou no momento que ela precisou, tá bom? Nada. Gratidão, querida, por participar com a gente. Fica aí que agora eu vou fazer a harmonização de chakras para todo mundo da live, tá bom? Não sai ainda não. Obrigada. Gente, então assim, a gente fala sobre a questão do trabalho de magia negra, isso não me assusta, né? Mas a gente está muito sujeito a esse tipo de interferência. Todos nós, tá? Porque a gente está na Terra, a gente está no planeta escola, é aqui que a gente tem a permissão de errar, é aqui que a gente veio para aprender, e é aqui que a gente tem a possibilidade de sentir uma emoção de baixa vibração em algum momento do dia, e em outro momento sentir uma emoção de alta vibração. É aqui que isso pode acontecer. E é aqui que a gente sofre todas as interferências também, né? Porque tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Todos possuímos campos eletromagnéticos que estão em contato com todos os demais campos eletromagnéticos. Então, estamos sim sujeitos a isso. Não pense que é algo aleatório, que acontece eventualmente, porque não é, tá bom? Vamos lá, todos vocês, se concentrem. Eu vou fazer o comando de harmonização dos chakras. Esse comando da TQA, ele pode ser aplicado todos os dias. Então, mesmo quem já passou por atendimento, já recebeu comandos recentemente, pode receber este comando, chakras.
Os demais têm que aguardar 49 dias, combinado? Então, fechem seus olhos, acalmem sua mente, acalmem seu coração, se coloquem no momento presente, inspirem profundamente, liberem o ar, se tornem receptivos. Execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11, 29. Ok, podem ir voltando aos poucos. Beleza, gente. Tem alguns comentários aqui, deixa eu ver. Muita gente entrou agora no finalzinho. Vocês podem voltar depois no feed, que a live vai estar gravada, tá, gente? A gente falou sobre a questão da criança interior, fizemos exercícios, vai ser bem interessante para vocês aplicarem na vida de vocês também. Mudarmos nosso olhar e como fazermos, ativar o que é bom. Isso mesmo, Ana. Olhar para a criança e alimentar ela agora. Isso. Passei por acaso e gostei. Nada por acaso, Deise. Você caiu onde você tinha que cair, talvez para entrar em contato com esse conhecimento que vai ser útil na sua vida, tá? E não se esqueçam, terça-feira que vem, dia 17/10, Trilha do Despertar, Destravar e Saltar. Link na bio para fazer inscrição. Evento gratuito, mas precisa estar inscrito para receber o link da reunião. Junto com o evento, vai ter aula com a Rita Ferramola, vai ter aula com a Patrícia, vai ter aula com o Bosco, vai ter aula comigo. Conhecimento gratuito para contribuir com a jornada de vocês. Além disso, bônus, conjunto de gráficos da radiestesia para vocês aplicarem na vida de vocês. Terapia dos 4 elementos para vocês harmonizarem os elementos da criação na vida de vocês. Checklist da blindagem energética para auxiliar nessa proteção do campo energético de vocês. Além disso, a Patrícia vai estar aplicando os comandos da TQA para quem estiver participando. Quem estiver participando, que está em processo de terapia quântica aplicada, ou que acabou de passar e ainda não deu 49 dias, participa do evento, pegue os bônus, na hora dos comandos, quando ela perguntar se você aceita, você responde, eu recuso. Que aí você não recebe os comandos, mas recebe todo o conhecimento que a gente tem para entregar. Então vem com a gente, faz a inscrição aí na link do bio que a gente vai estar te aguardando. Gratidão, gente. Fiquem na paz e na luz.